Na videoaula passada, demos um exemplo de ponteiros usando cópia de vetores na memória. Nesta videoaula, falaremos sobre parâmetros no main. A função main, a função principal, ela aceita parâmetros. Esses parâmetros são na forma de um inteiro, indicando quantos são esses parâmetros, e um vetor de strings, ou seja, um vetor de caracteres. Então, aqui um char asterisco para indicar uma string, um vetor de caracteres, e um vetor disso. Ou seja, eu tenho um vetor de strings que são os parâmetros da função principal. Vamos ver? Então, aqui, argc, o número de argumentos, argv, um vetor de vetor de caracteres. No caso aqui, como eu não sei o tamanho dos caracteres, não sei o tamanho do vetor, char asterisco. Notem que eu estou simplesmente imprimindo os argumentos um por um, tá? Essa função é simplesmente para facilitar o entendimento. Vamos lá? Então, se eu executar o programa sem nada, ele me deu que o parâmetro 0 foi o nome do executável. Então, todo programa tem pelo menos um parâmetro, que é o nome do executável. Se eu mudar o nome desse executável aqui, percebam que o nome do parâmetro mudou. Isso é importante porque em alguns programas do Unix compartilham, que fazem diferentes coisas, possuem um código comum. E o que ele faz depende do nome como está sendo chamado. Bom, então, primeiro parâmetro, o nome do executável. E os demais? Os demais... Então, percebam, cada string, isso aqui não é um número, é uma string, tanto é que não deu diferença usar ponto ou vírgula para separar. Então, cada string aqui foi transformada em um parâmetro. Então, com isso eu consigo fazer executáveis que recebem parâmetros num terminal, mas não somente no terminal. Quando você muitas vezes tem uma aplicação gráfica, um descompactador de arquivo, o que você geralmente enxerga é a interface gráfica. Por baixo ele chama o executável de descompactação. E ele chama passando parâmetros. Então essa é uma forma interessante de fazer pequenos programas que podem ser agrupados ou chamados por outros. Então, aqui temos um exemplo, então, de como podemos interpretar esses parâmetros. Vamos fazer algo um pouco mais sofisticado. Vamos construir um programa que calcula a média de um conjunto de valores inteiros que serão recebidos como parâmetros do programa. Então, eu vou passar o nome do programa e uma série de números inteiros. Terei que somá-los e calcular a média. Vamos ver como fazer isso? Então, eu aqui tenho um acumulador e vou lendo os parâmetros. Percebam que eu pulo o primeiro parâmetro. Por que que eu pulo o primeiro parâmetro? Porque o primeiro parâmetro é o nome do executável. Então, eu vou pular o primeiro parâmetro e acrescentá-lo no acumulador. Feito isso, basta dividir o valor acumulado pela quantidade de números inteiros passados como parâmetro.
Como argc é o número de parâmetros incluindo o nome do executável, eu tenho que dividir por argc menos 1. Vamos ver em execução. Vamos chamar de média vetor. Então, temos 5, 14, 14 dividido por 4, 3,5. Vamos colocar alguns valores a mais. Então, 114 dividido por 8 deve dar esse valor aqui. Façam os testes na calculadora. Então, percebam, eu construí um programinha simples que calcula a média de parâmetros passados no terminal, mas poderia ser indicado também por uma chamada de outra aplicação. Então, esse é um recurso bastante interessante que permite fazer com que determinados programas, né, aceitem comandos diretamente, aceitem parâmetros diretamente na linha de comando. Por exemplo, como são desenvolvidos os compiladores, né? No final das contas, se você chama o compilador na interface gráfica, são passados parâmetros para ele, né? Se você for lá na configuração do seu configurador, do seu compilador no Geany, por exemplo, você vai verificar que tem uma linha lá falando como que o compilador vai ser chamado. Isso vale para o Geany, para o CodeLite, para o Anjuta, para vários outros interfaces. Então, porque no final das contas o compilador é um aplicativo que recebe parâmetros. É isso. Em nosso próximo exemplo, falaremos sobre arquivos tipados, ou seja, daremos um exemplo usando ponteiros e arquivos tipados. Aguardo vocês.